Olá, minha turma! Bom dia! Sejam bem-vindos! Estamos começando a nossa aula. Dê um like para a saúde, turminha. E sextou, né, galera? Sextou em ritmo de S de sucesso, S de supera, né? Que coisa boa! Sejam bem-vindos, turminha. Bom dia, nosso diretor técnico Flavilton, né? Nossos alunos conectados com a gente através do IPTV, a galerinha conectada com a gente através do chat do YouTube. Sejam bem-vindos, minha turma maravilhosa. Galera, estamos falando sobre prevenção da obesidade, tá certo? Então, é mais um conteúdo importante que a gente ressalta, que falamos bastante e que, é claro, é importante para toda a população, tá bom, turma? E lembrar vocês que nós também ressaltamos a importância dessa prevenção da obesidade desde a infância, tá bom? Então, na nossa primeira aula, a gente falou sobre a obesidade, falamos sobre os aspectos, né, gerais da obesidade, doenças prevalentes relacionadas, e agora a gente vai falar sobre a prevenção, tá certo? Prevenção da obesidade, e eu quero a participação de vocês aí na nossa aula, tá certo? Bora movimentar aqui esse chat. Turma, vamos apresentar, né, os meios de prevenção da obesidade e também discutir sobre a reeducação de hábitos alimentares, tá bom? Meus amores, vamos começar aqui falando agora, tá? Da prevenção da obesidade. Flá, passa aí para mim, por favor. Vai passando aí. Mais uma. Mais uma. Pula. Aí, mais uma. Opa. Gente, dia 11 de outubro, né? Foi o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Por esse motivo, pronto, é aqui, meu amor. Muito obrigada. Por esse motivo, a gente ressalta a importância da prevenção da obesidade. Então, para vocês que estão aí em casa, dia 11 de outubro foi o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade e realmente é uma data em que nós procuramos falar sobre a obesidade e principalmente dentro da escola, que é onde nós temos maior contato, maior disponibilidade de tempo com os nossos alunos, com os nossos jovens, para que eles possam entender mais sobre a importância da prevenção da obesidade, tá bom? E aí, como é que a gente pode prevenir a obesidade, né? Como a gente previne a obesidade? Muito bem, galera. Então, nós podemos falar da prevenção e do tratamento da obesidade? Na escola, nas clínicas, nos hospitais, nas UBSs, nas praças, em todo lugar, turma. É importante que a gente fale da consciência, da importância, incentive os bons hábitos. E aí, eu elenquei aqui alguns pontos que nós vamos ressaltar para vocês entenderem sobre a prevenção e o tratamento da obesidade. Primeiro, faça dos alimentos in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal a base da alimentação. Gente, em primeiríssimo lugar, né? Se lembrem de fazer o uso dos alimentos in natura. Procurar se alimentar com frutas, com verduras, com legumes. Utilizar o leite, né? Quem puder, o leite in natura, o leite naturalzinho, né? Da vaca. E não fazer o uso de industrializados, né? Diminuir o consumo desses industrializados, processados. O iogurte, que dá também para ser feito, né? O iogurte natural. Feijões, cereais, raízes.
tubérculos, ovos, carnes resfriadas ou congeladas, farinhas, macarrão, castanhas, frutas secas, sucos integrais, chá, café e água potável. Recentemente, eu tive nada contra, gente, nada contra quem faz sua alimentação à base de produtos que são industrializados. Mas eu estou falando para vocês que é importante para prevenir ou para tratar a obesidade, fazer o uso dos alimentos in natura, ou o mais natural possível. Eu não tenho o costume de comprar, por exemplo, peixe empacotado, né, congelado. Mas eu vi no supermercado, achei fácil. Não, eu vou comprar aqui esse peixe, né, esse filé aqui. E aí lá o filé de tilápia processado, né, industrializado, com os conservantes e tal, para poder manter, né? Quando eu cheguei em casa, que o peixe descongelou, o peixe se transformou numa coisa estranha, gente do céu. Eu não sei nem explicar. Eu sei que não prestou, né? Não deu certo. O peixe, um gosto ruim, não prestou. Peixe congelado jamais para mim. Diferente de recentemente que eu falei para o meu esposo, vá lá comprar um peixezinho fresco para a gente comer. E aí ele foi no mercado e trouxe o peixe fresco, né? E aí, gente, totalmente diferente. Um sabor maravilhoso. Ficou muito bem feito, né? Da hora ali, bem gostoso. Então, o mais natural possível. O mínimo processado possível. O máximo de origem vegetal para a gente ter na nossa base alimentar. É muito importante. E também não dizendo que suco não é bom. Suco é como se fosse refrigerante, que nós sabemos que não é. Mas ainda assim, se você puder comer a fruta, ao invés de fazer suco, que ainda precisa fazer a parte de adoçar, né? Que muitas vezes ainda é necessário, por exemplo, o suco de maracujá, o suco de limão, né? A limonada. Não dá pra gente comer, não dá pra gente beber sem adoçar. Eu ainda não consigo. Nem café não consigo. Eu tenho que adoçar, tá bom? Então, bora lá. Avançando e vendo a importância desses alimentos. Outro ponto que a gente vai ressaltar, turma, é evitar os alimentos processados e ultraprocessados, ricos em calorias, sal, açúcar, aditivos químicos, corantes, conservantes e gorduras. Né? A gente sabe que quanto mais aditivos de açúcar, de sal, de gorduras, né? Corantes, pior, gente, tá? O nosso colorido, ele tem que ser de verduras, de frutas, e é bom demais. Quando você se alimenta com frutas, né? E você se alimenta com produtos industrializados, você vê a diferença do seu humor, do seu metabolismo, da sua disposição. Então, tudo relacionado ao que for mais natural é melhor. Vocês veem aí, por exemplo, a batatinha frita, o bolo doce, a rosquinha, né? Os petiscos, as guloseimas. É gostoso? Todo mundo gosta? Gosta, mas não faz bem. Outro dia tive uma aluna, né, treinando, me disse, meu Deus, eu voltei das férias muito inchada, com retenção de líquido, é demasiada. O que foi que eu fiz? E eu disse, o que foi que você andou comendo? Não, eu sempre... Não, o que foi que você andou fazendo? Eu tomei muito sorvete, né? E aí, minha gente, a questão
não é comer um sorvete, é você viver se alimentando daquilo. Então, na praia, normalmente, a gente tem esse costume, né, de ir comendo bobagem. A fritura aqui, é uma guloseima ali, é um doce aqui. Então, sai da rotina, sai da dieta. E isso faz mal. Então, evitar alimentos processados ou ultraprocessados, ricos em calorias, em sal, em gordura, em açúcar, né? E só em lembrar que eu participei de um curso, né? Eu participei de um curso que falava sobre oncologia pediátrica, né? Oncologia pediátrica, ou seja, câncer em crianças, tratamento de câncer. E no início do curso, a professora, a médica, ela foi logo falando, gente, qual é o alimento em potencial gerador de câncer? Açúcar. Então, quem bem puder, quem bem souber, evite estar consumindo açúcar demasiadamente. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que são bem formiguinha, né? Que gostam sempre de estar comendo algo doce. E a vida da gente é equilíbrio. A gente precisa do sal, a gente precisa do açúcar, a gente precisa da gordura, mas é tudo em equilíbrio, tá bom, turma? Em pequenas quantidades para que a gente possa continuar consumindo sempre, tá? Preferir carnes brancas, por exemplo, aves e peixes. Gente, a pessoa que está em dieta, a pessoa que precisa, né, de um tratamento da obesidade, ela deve preferir carne branca. Eu não estou dizendo que essa pessoa ela tem que virar vegetariana. Eu não estou dizendo que ela tem que ser vegana. Eu não estou dizendo que... Mas essa pessoa ela precisa ter controle da alimentação. E a carne vermelha, ela costuma ter fibras com mais dificuldade de digestão, que demora mais tempo na digestão. Então, se você come frango, se você come peixe, se você dá mais prioridades às carnes brancas, além delas terem menor quantidade de gordura, elas vão ter mais rapidez na digestão. Elas vão ser metabolizadas, digeridas com mais rapidez. E isso faz bem para o corpo no geral. É por isso que na nossa dieta nós precisamos manter um equilíbrio entre carne, frango, peixe, para poder o nosso organismo não se sobrecarregar. Agora, aquela pessoa que come carne, né? Ela pode aí perceber essas dificuldades. É claro que tem dietas e dietas. Dietas de proteína que não necessariamente precisam ser a carne vermelha, tá bom? Então, as carnes vermelhas, elas têm maior quantidade de gordura saturada, sal e muitas vezes colesterol que fazem mal para o coração. Não sei se vocês vão lembrar, mas teve um período em que houve uma grande massa de pessoas falando sobre a importância de não ter sal demasiado ou sal na mesa, né? Porque as pessoas estavam consumindo a carne com muito sal. Se eu não me engano, na Argentina, teve um período em que lá a maioria das pessoas estavam tendo problemas cardíacos ou de hipertensão, porque já tem na cultura o consumo da carne vermelha, o consumo do churrasco, da picanha, né? Tanto que o pessoal fala, a picanha argentina é a melhor, né? E aí, eles tinham o costume de fazer aquela carne com muito sal. E a comida salgada
misturada com a bebida alcoólica, é uma bomba, né? Então, fizeram essa manifestação, principalmente pensando na saúde do coração, na qualidade de vida. Então, diminuíram a quantidade de sal, retiraram os saleiros de cima das mesas, né? Ou começaram a fazer essa carne com pouco sal ou sem sal, para que a pessoa colocasse o sal depois. Então, tudo isso foi sendo adaptado, melhorado, reformulado, buscado para tentar dar melhores condições de vida e de saúde para a população. Então, dê preferência às aves e peixes. Eu amo uma carninha de frango. Franguinho é bom demais. Peixe também, né? E carne também. Só que com controle. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Gente, como eu disse para vocês, tudo na nossa vida deve ter equilíbrio, tá? Então, a gente precisa utilizar óleos, precisamos. A gente gosta de usar um azeite, a gente gosta de usar o óleo, a gente usa gordura, né? Porque na maioria dos alimentos processados também tem gordura. Nos alimentos naturais também tem gordura, né? Sal e açúcar em pequenas quantidades a gente também não tem como evitar. Mas quando nós extrapolamos, nós percebemos aí a desigualdade, né? A dificuldade em metabolizar isso no nosso organismo. E aí, outro dia eu estava vendo, inclusive, sobre a manteiga e a margarina. A gente sempre teve uma grande dificuldade de entendimento sobre a manteiga e a margarina. Ah, você não pode usar margarina, porque a margarina tem muita... é plástico, né? Margarina é plástico. Você não pode comer margarina, você tem que comer manteiga. E hoje, os novos estudos, eles estão mostrando que, antigamente, esses alimentos, eles tinham um alto teor maléfico ao organismo. Mas que hoje já há uma nova compreensão, já temos um novo entendimento e trabalho nesses alimentos para que eles possam ser melhores. Então, dessa forma, a gente percebe que é possível você se alimentar, você usar esses produtos com consciência e na quantidade correta. Um exemplo, o biscoito de sal, que eu não posso dizer que é o creme cracker, tá? O biscoito de sal. Na composição, ele vem sal, manteiga, né? Sal, gordura e a massa lá, né? O trigo. E aí, você que gosta muito de biscoito de sal, ainda passa a manteiga. Eu estou passando a manteiga aqui no biscoito. Não há necessidade. Naquele produto, naquela unidadezinha que você já está comendo ali, ela já possui uma gordura. E a gordura, né, já é acima do necessário. Então, não há nenhuma necessidade de você ainda passar manteiga no biscoito. Assim também a gente percebe. Outra coisa, o cuscuz. O cuscuz que a gente ama. Eu preciso passar manteiga no cuscuz? Não. Tem gente que até diz, né, nutricionistas, nutrólogos, quando você passa a manteiga no cuscuz, você acaba perdendo o gosto do cuscuz, você acaba dando sabor ao cuscuz de manteiga, né? E eu sou um exemplo disso. Eu gosto de comer o meu cuscuzinho sem passar manteiga. Eu gosto de comer meu cuscuzinho lá, só o cuscuz, né? De arroz ou de milho, tanto faz. E o café com leite. Eu sou um exemplo aí muito bom. Então, evitar ou usar em pequenas quantidades. Será que é porque eu estou usando o dedo? Outro ponto, turma, a preparação de alimentos.
Quando a gente faz a preparação dos alimentos na gordura, que a gente fala frito. Ô, Flá, tô só bugando, né? Quando a gente usa frito, o que que a gente faz? A gente mergulha aquela carne, aquela porção no óleo, né? E como mergulhamos, vai encher de óleo esse alimento. Ele vai estar mergulhado, submerso de óleo e ele vai inchar, ele vai ficar com óleo, como na batata frita. Quando você faz a sua preparação com grelhado ou assado diferente, a carne ela vai ser cozida, ela vai ser assada e o excesso de gordura presente nessa carne vai derreter, ela vai dissolver, ela vai dar o sabor, porém ela não vai ficar mais gordurosa do que ela já é. Então é um potencial de gordura quando você come frito, tá? Aumenta a quantidade de calorias. Quando você grelha, faz grelhado ou assado diferente, você tem uma carne boa, você tem uma carne bem preparada, saborosa e com menos calorias. Eita, Flávio, que essa carne me deu uma fome agora, hein? Com o feijãozinho misturado. Já tá quase na hora, né, Flá? Ué. Valeu. Então, turma, outro ponto. Para prevenir ou tratar a obesidade, a gente precisa evitar ambientes desfavoráveis, gente. Comer em frente à televisão ou ao computador, sem atenção e de maneira rápida, são comportamentos que podem levar a um consumo exagerado de alimentos e facilitar o ganho de peso. Então, você que come distraído, você que fica com o olho no prato e os dois olhos na televisão. Como é que é isso, professora? Não sei. Mas não é bom, não. É porque você se distrai, você se dispersa, você come que nem percebe, você come que não sente, você come que não se nutre, né? Então, às vezes você acaba perdendo a fome, como o apetite, como você também acaba ultrapassando, se alimentando mais do que deveria por conta dessa dispersão no momento da alimentação. Então, não é bom você comer em frente à televisão. Um exemplo, turma, que eu lembro muito, no cinema. No cinema, o pessoal do cinema vende os pacotes de pipoca. Vende a pipoca pequena, pacote médio, pacote grande, né? E eu nunca tinha visto aquilo, mas lá em São Paulo, os cinemas, eles vendem um balde. E é o balde mesmo de pipoca, né? É um balde. E aí, gente, o balde é para uma pessoa. O balde. Tem gente que compra o balde para comer sozinho. Vocês têm ideia? Aí o pessoal diz assim, mas é a melhor pipoca do mundo. Vá ver a pipoca cheia de manteiga. Você termina de comer, os dedos estão tudo melados de manteiga. Meu Deus, são muitas calorias, faz muito mal, né? Por mais que seja bom, deve ser evitado. E aí o que faz? Vai para o cinema, vai assistir o filme, vai comer aquele balde de pipoca sozinho e ainda toma refrigerante, né? Porque tem que acompanhar uma bebida. E você acaba consumindo muito mais além do que deveria nesse momento e prejudicando a sua saúde. E, não menos importante, turma, a prática da atividade física com o sono adequado, né?
como eu falei para vocês, nós temos uma tríade. A prática de atividade física com a alimentação, atividade física com a alimentação, com o descanso. Então, é necessário, nosso corpo precisa de descanso. Quando você escolhe uma atividade para você fazer, você vai movimentar seu corpo. Pelo menos 30 minutos diários é o que a OMS preconiza. Não precisa você, dentro de um dia, treinar uma manhã inteira. Mas se pelo menos todo dia você fizer 30 minutos de caminhada, 30 minutos de musculação, 30 minutos de dança, 30 minutos de lutas, vocês vão melhorar a qualidade de vida, melhorar a resistência de vocês, resistência respiratória, resistência muscular, isso é muito importante. E o sono adequado, é importante também dormir, é importante também descansar, certo? O que mais, turma? O sono é restaurador, né? Recupera. O que a gente precisa, então? De uma alimentação saudável, beber água, que nós não somos cactos, a gente precisa estar se hidratando. As horas de sono adequada. Quantas horas, no mínimo, professora? 8 horas. Ah, professora, eu só durmo 5 horas por dia, pois o seu corpo, ele pode estar começando a se adaptar num costume lento, justamente porque ele tenta guardar energias para você poder manter esse seu dia todinho aí agitado com apenas 8 horas de descanso. E a prática da atividade física, tá bom, turma? Pelo menos 30 minutos diários, no mínimo. Mínimo 30 minutos diários. Muito bem, turma. Não é segredo, não é receita de bolo, mas nós temos consciência, nós devemos ter consciência com a nossa saúde, com a nossa vida, tá bom? Aqui as perguntinhas que a gente fez. E agora eu quero saber de vocês, turma. Você conhece alguém que se alimenta mal? O que vocês me dizem? Vocês conhecem alguém que se alimenta mal? Galerinha aí no IPTV? Todo mundo, né? Vocês, nós, vós, eles... Todo mundo conhece alguém que se alimenta mal, porque nós nos alimentamos mal. A pergunta seria, você conhece alguém que se alimenta corretamente? E aí, turma? Vocês conhecem alguém que se alimentam corretamente? Eu conheço alguém que se alimenta mal. Mas eu também conheço alguém que se alimenta bem, com consciência. Nós também podemos nos alimentar bem. Basta saber escolher. Basta ter escolhas boas, né, para essa alimentação. Vocês já viram que existem desculpas de quem se alimenta mal? Vocês já viram? Tem gente que dá desculpa de todo jeito, aí fica se justificando. Por que se alimenta mal? Ah, é porque eu não tenho tempo de cozinhar. Ah, é porque eu não tenho tempo de preparar. Ah, é porque é mais rápido. Ah, é porque é mais fácil. Ah, é porque eu gosto. E esse aí eu não gosto, né? Um dia a conta vem, gente. Nossa maior preocupação vem daí, né? Uma hora essa conta chega e pode chegar
trazendo aí uma conta grande. Muitas pessoas justificam os maus hábitos alimentares por falta principalmente do tempo e do dinheiro. Mas como isso pode ser verdade no caso das crianças que supostamente não trabalham? Bem, se os pais ou responsáveis costumam dar essas desculpas para se alimentarem mal, isso servirá de exemplo para as crianças. As crianças são o futuro de amanhã. E se elas veem o consumo inapropriado de alimentos através dos pais, logo eles também vão repetir. Certo dia, uma criança, disse para a mãe: mãe, por que a senhora não deixa eu tomar refrigerante? Por que eu não tomo refrigerante? Mas você pode, toda hora você toma refrigerante. Eu não posso, mas você toma. Você disse que é ruim, eu não posso tomar, mas você toma uma coisa ruim dessa? E foi assim que a mãe nunca mais tomou refrigerante, E foi com esse pensamento que o filho conseguiu fazer com que a mãe nunca mais tomasse refrigerante. E nós somos exemplos, nós somos responsáveis pela alimentação também dos nossos filhos, Então, isso não é desculpa. Se eu tenho, se eu compro, se eu faço, o meu filho vai comer. Quem foi que disse que não? Porque não tem, porque não faz? Tem que ver aí quem é o responsável. E, no entanto, se elas estiverem conscientes de que essas justificativas são realmente desculpas sem fundamentos, poderão até mesmo ajudar na formação de bons hábitos alimentares para os adultos. Como eu disse para vocês, os alunos, eles também, as crianças, eles também ensinam. As crianças cobram dos adultos hábitos errados, Dirige errado do lado de uma criança para você ver. Aê! Então, turma, aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças, Infelizmente. E aí, gente? Ó, o Arsênio. Professora, quais os ingredientes que vai no cuscuz? Flocos de milho. Lá no cuscuz lá de casa, Eu só coloco água, sal. Às vezes eu coloco goma para dar uma unida. Mas no produto, no cuscuz, eu não sei. E ainda tem isso também. Tem alguns cuscuz, algumas marcas que usam produtos que lá diz que não é tão bom. Tem outros que já não usam esse recurso, Eu já vi também. Tem marcas de cuscuz que são melhores, digamos assim, Se preocupam mais com qualidade de vida. E como praticar atividade física mesmo sem tempo? O que vocês acham? Dá para a gente praticar atividade física mesmo sem tempo? É possível? Me respondam aí. Coloquem aí no chat para mim. Flá, pode deixar aí um minutinho na tela enquanto eles respondem? Eu vou beber aqui um golinho d'água, já eu volto. Sim, é possível, turma? Nós com certeza vamos conseguir praticar atividade física mesmo sem tempo. Mesmo não sendo com toda aquela dedicação de um horário como precisamos,
mas que é importante que você participe, que você pratique, até mesmo fazendo alternativas para se locomover. Por exemplo, você pode ir no supermercado caminhando. Então, você dá prioridade para ir caminhando ao invés de ir de bicicleta, de carro, de moto. Você pode subir as escadas ao invés de ir de elevador. Você pode acordar um pouco mais cedo para praticar sua atividade física, ao invés de dormir mais 30 minutos. Você pode escolher um momentinho no final do dia para fazer sua meditação, seu alongamento, ao invés de ficar assistindo no celular, né? Tudo isso vai repercutir no seu corpo, principalmente diminuindo os riscos cardiovasculares, né? E o que é risco cardiovascular? Que tem sempre tudo a ver com obesidade também, né, turma? O acúmulo de gordura. O risco cardiovascular, que é a probabilidade de uma pessoa vir a ter uma doença cardiovascular no futuro, né? E que vai depender de vários fatores, com situações diferentes, com pesos diferentes, né? Que a partir do momento em que a gente faz essa análise, é possível pré-determinar. Então, é uma estimativa, esse risco é uma estimativa nos que diz a probabilidade de morte por um evento cardiovascular, tá? Porque nossos vasos, eles também vão acumular gordura. E a partir de uma placa de ateroma, dificultando a passagem do nosso sangue, é claro que uma hora pode faltar e uma hora pode vir a acontecer uma doença grave, né? Como, por exemplo, um infarto fulminante, né? E aí, gente, coloquei para vocês o coração com gordura, né? Com gordura em excesso. A gente já falou sobre risco cardiovascular, a gente já falou sobre placas de ateroma, sobre a pressão arterial, sobre o colesterol, que normalmente a maioria das pessoas tem colesterol, né, aumentado e tomam medicação para o controle desse colesterol porque não se alimentam devidamente, né, extrapolam na quantidade de ingestão alimentar e de gorduras, e tudo isso vai deixando a pessoa mais vulnerável às doenças cardíacas, incluindo problemas no coração, né, turma? O coração, ele vai ficando com insuficiência, e essa insuficiência, ela vai dificultando qualidade de vida. Se o coração não é suficiente para bombear o coração para todas as partes do corpo, uma hora vai faltar. Uma hora o coração não resiste. Então, as doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte também, que causam incapacidade nos países, né? Controlar o risco cardiovascular é importante, porque melhoram a saúde das pessoas e depende de cada uma nas decisões que tomam no seu dia a dia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso comer tudo que eu quiser, o tanto que eu quiser, na hora que eu quiser, ou eu posso controlar a minha alimentação, comer menos, prestar atenção no alimento que eu estou comendo para que ele me faça bem, para que eu viva mais tempo bem, ou para que eu viva pouco tempo do jeito que eu quiser, né? São perguntas que a gente deve fazer logo, enquanto tem tempo. O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando afinal só depende dele viver bem e não viver muito. E é o que eu sempre falo para vocês, né? Olha só quem escreveu. Sêneca, 4 anos antes de Cristo, né? Há 65 anos depois de Cristo. Eu prefiro
viver bastante, né, turma, com qualidade de vida, do que viver pouco, vivendo tudo que você quer e deseja, né? Eu sou aquela que quero viver bastante, passar muito tempo ainda nesta terra aqui, vivendo bem, com qualidade. Não quero viver doente dando trabalho para ninguém, não. Sofrendo, né? Então, gente, como comer bem mesmo sem ter muito tempo? Como é que eu faço para comer bem mesmo sem ter muito tempo? O que vocês acham que é possível? Eu posso comer bem? Consigo comer bem mesmo sem ter muito tempo? No dia que vocês estão muito apressados, aperreados, vocês conseguem comer bem mesmo assim? Dá para se preparar, hein, turma? O que vocês acham? Galera, quando a gente se preocupa... Eita, Flávio, que hoje eu tô demais, né? Quando a gente se preocupa com o nosso corpo, com a nossa alimentação, a gente consegue organizar cada momento da nossa rotina, tá bom? O que eu faço? Siga os princípios de uma alimentação saudável. Primeiro, você pensa na variedade de alimentos. O que tem na minha geladeira? Tem cenoura? Tem beterraba? Tem batata doce? Né? Se eu tiver isso, eu já tenho uma salada. Então, você não precisa de muito. Você não precisa de muito. Se você misturar, você já vê aí que dá muita coisa. Né? Se eu usar metade de cada alimento, se eu usar metade de uma cenoura, metade de uma batata, metade de uma macaxeira, né? Já vai dar muita coisa. E a gente precisa entender que nós não precisamos comer tudo de uma vez. É alimentação moderada, com proporção. Alguns alimentos devem ser consumidos em quantidades maiores, ou outras que devem ser usadas em menores quantidades. Mas é claro que a gente precisa também entender que cada pessoa é única e que vai depender da necessidade que ela vai ter. Por exemplo, eu, meu 1,5 m, né? Não vou comer o mesmo prato, a mesma porção, a mesma quantidade que o Flavilto, né? Que tem 1,97 m. Né, Flavilto? Flavilto tem uma estrutura para suprir que se ele comesse a porção que eu como, talvez não fosse durar 2 horas. Então, gente, há esse entendimento de proporção também. Não fique muito tempo sem se alimentar. O ideal é você comer a cada 3 ou 4 horas. Quando você faz esse balanceio do que você se alimenta com o momento em que você também faz uma ceia, né, ou um lanche, você supre aquela fome de capivara raivosa que pode surgir do nada. Habitue-se a levar um lanche leve para o trabalho. Uma fruta, tomar um suco, né? Fazer o uso de alimentos que vão balancear a sua fome, que não vai deixar você com a fome de desesperado, porque quando você passa muito tempo sem se alimentar, você tem a sensação de que precisa comer demasiadamente para poder suprir. E, na verdade, a proporção, a porção, ela deve ser controlada, né? Ela deve ser tida apenas como necessário. Não exagere ou simplesmente corte os famosos cafezinhos durante o expediente, pois além de não terem valor nutritivo, os que contêm açúcar são calorias extras e podem engordar. Pessoal que trabalha em ambiente administrativo. O pessoal que trabalha em hospitais e clínicas. O pessoal que trabalha em escola.
tenho uma grande dificuldade em controlar os cafezinhos, né? Eu, graças a Deus, nunca tive muito desse problema, né? De ficar tomando cafezinho aqui e acolá. Eu tomo um café de manhã, que esse eu tenho que tomar. Se eu não tomar café de manhã, eu não sou eu. E às vezes também costumo tomar à tardezinha, né? À tardinha, como no horário ali da janta. E apenas. Mas eu não tomo café de vez em quando, né? Nos horários do expediente. Justamente porque já me adaptei, né? Já me acostumei com esse controle. Substitua o açúcar das bebidas por um adoçante, gente. Hoje nós temos aí vários tipos de açúcar. Temos o açúcar demerara, temos o açúcar normal, temos o açúcar refinado, temos o adoçante. A verdade é, quanto mais tratado o açúcar, quanto mais refinado ele for, mais aditivos negativos para o nosso corpo, maléficos, vão ter. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse controle com a quantidade de açúcar que é ingerido, de onde, né? E qual tipo de açúcar é. E para almoçar ou jantar em restaurantes do tipo self-service, coma bastante salada primeiro, deixando para depois os pratos quentes. Assim você já estará com menos fome e comerá menos, né? Porque o que acontece normalmente com o self-service? Você chega, você vê tanta variedade, você vê tantos alimentos lá, né? É carne de frango, é carne de boi, é carne de peixe, massas. Então, é uma variedade tão grande que você às vezes fica sem saber o que colocar no prato e acaba colocando muito. E essa porção que você coloca, ela nem seria necessário, porque a menor quantidade já seria suficiente. Então, o que você deve fazer? Começar por saladas. Eita, a minha alegria de comer no self-service é poder variar nas saladas, né? Aí eu vou direto nas saladas, que eu não tenho o costume de fazer em casa, justamente porque eu não tenho o costume de fazer quando eu não tenho, né, o material. E aí eu vou me aproveito, né, nas saladas do self-service. Mas é claro que não deixando de comer o essencial, de colocar carne, de colocar o carboidrato, de colocar a fruta, também é importante, justamente para dar uma quebrada na hora do doce. E para quem tem problemas com doces, a sobremesa, o ideal é que você consuma a sua sobremesa, que você coloque seu pedacinho de doce, que você coma seu pedacinho de doce. É melhor você colocar uma porção pequena do que você sentir vontade, crescer esse anseio de doce e você acabar depois se jogando na piscininha do doce, né? Então, o melhor que a gente faz, turma, é poder comer logo, né, uma porção pequena, se você tiver vontade. Num restaurante do tipo à la carte, por exemplo, ou seja, em que o prato já vem servido, né? Prefiro os pratos mais leves, como por exemplo, escolha as carnes grelhadas, as carnes cozidas ou as carnes assadas. Evite aquelas que são fritas e também evitem pratos gordurosos, como por exemplo, feijoada, carne de porco, né? Além de realmente pesarem no estômago, pode diminuir o desempenho do trabalho. E aí você que vai se alimentar e depois ainda vai trabalhar, passar a tarde fazendo suas atividades, você acaba tendo problema para desempenhar a sua função, já que você está com o estômago pesado. Beleza? Se a pessoa só se permite comer em um fast food,
Hoje existe uma grande variedade deles, inclusive com comidas naturais. Antigamente, a gente tinha fast food. Na nossa cabeça, o fast food era só comida gordurosa, saturada, batata frita, hambúrguer. E hoje nós temos os fast foods pensando mais leve, né? Pensando em comidas mais leves e saudáveis. Isso é muito bom, como sanduíches naturais, saladas montadas, carnes grelhadas. Beba sucos naturais ao invés de refrigerantes. Mas se um refrigerante de vez em quando for inevitável, prefira, né, os diet ou light. A sobremesa não deve ser essencial, mas caso você faça questão, dê preferência às frutas ou doces de frutas, né? Então, como eu disse para vocês, se for o caso, tentem colocar ao máximo as frutas, né? Pedacinhos de frutas para você se saciar com o doce na hora da sobremesa, ao invés de escolher chocolate, por exemplo, né? Ou outros tipos de doce que são mais industrializados. E depois do trabalho, procure fazer uma atividade física que lhe agrade. Por incrível que pareça, isso vai fazer com que você se sinta muito melhor. Muito melhor. Beleza, turma? E, enfim, você vai se sentindo bem melhor, cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, atribuindo qualidade de vida, atribuindo dias à sua vida, né? Isso vai fazer muito bem. Beleza? Alguma dúvida, turma? Alguma pergunta? E aí, vocês gostaram de aprender um pouco aí sobre obesidade, prevenção da obesidade? Aqui a gente colocou só alguns pontos, né, turma? A gente ressaltou alguns pontos que são importantes a gente falar sobre qualidade de vida, sobre cuidar, planejar, organizar a sua semana. Eu conheço muitas pessoas que trabalham fora de casa, né? Plantonistas, conheço muitas pessoas que passam o dia fora e que no final de semana elas planejam, né? Inclusive a nossa psicóloga, né, a doutora Iete, todo sábado, domingo, ela tá lá preparando as quentinhas, né? Colocando o arroz, colocando o purê, fazendo as verduras, né? Os legumes dela cozido, tudo bem organizado para que durante a semana ela tenha essa alimentação já preparada para não cair nas mazelas, né, dos alimentos industrializados e super temperados, né, com muita gordura, que normalmente os alimentos fora de casa acabam tendo, né, esse tipo de excesso. E a gente deve se preocupar com isso também, né, turma? É o mínimo. Beleza? Para isso, eu vou ficando por aqui. Mas na nossa próxima aula a gente continua falando de saúde. Não esqueçam de deixar o like de vocês, colocarem aí o like de vocês na nossa aula, estarem presentes nas próximas atividades. Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!